Então, você que nos assiste no Núcleo Educação e Cultura, volta aqui nessa edição de hoje com o nosso querido Soares, que é do Clube de Engenharia, e também o nosso Sérgio Ricardo, que é do Movimento Bahia Viva. Viva Bahia. Nós perguntávamos e colocávamos no ar se outra política seria possível. E eu começo pelo nosso querido aqui, Estelberto, perguntando uma pergunta que, quando a gente vem de uma Holanda e que viveu aqui as enchentes, e lá estão abaixo do nível do mar, dizem que o homem fez a Holanda como Deus fez o mundo, né? E lá eles não têm problemas de enchente, porque tem bombas gigantescas, funciona com automaticidade e com a precisão de um relógio. Se isso também seria uma boa solução para o problema do Rio de Janeiro. Então, Estel, dá para a gente jogar mais uma bomba nesse tema? Olha só, se você pegar a Holanda, a ocupação daquelas áreas abaixo do nível do mar não se deu agora, né? Aqueles moinhos holandeses, além de moer, eles bombeavam a água. O vento fazia retirar a água da parte mais baixa que o mar. Então eles usavam a energia eólica. Nós aqui não estamos usando nem energia eólica, nem energia solar, nós estamos gastando energia, muitas vezes, né, do petróleo, né? Então, planejar é, na verdade, estudar adequadamente, com tempo, porque a tradição nossa é o seguinte: apareceu o dinheiro, tem que fazer a obra correndo, faz o projeto correndo. Aí faz o projeto correndo. O que acontece? O projeto é mal feito, o projeto não é levado em conta quando ele é mal feito também, porque já tornou-se, por questões que nós hoje sabemos, as corrupções todas, do sujeito já fazer um projeto mal feito para dar aditivos. Quando o projeto é completo, não acaba. E quando o projeto é uma porcaria, já é feito de propósito. Muitas vezes. Então você faz um projeto que é ruim e a obra é interminável. Porque você tem que aditivar. Você tem que completar o projeto. Então, a grande questão, quando eu fico batendo na tecla que parece que é um mantra, que é planejamento democrático, por isso que eu faço questão de dizer, é realmente você levar em conta todas as possibilidades. Porque existem, não é uma questão técnica, é uma questão de vontade política. Essa é a grande questão. Nós não vamos resolver isso com o grande conhecimento dos engenheiros, grande conhecimento dos arquitetos, dos técnicos. Não, nós vamos resolver isso quando houver democracia na decisão. Não sou eu, o técnico, sou o dono da... eu tenho grande experiência nisso, eu vou resolver o problema. Tem que conversar com a população, tem que conversar com a sociedade civil. Essa é a questão. E as bombas que já tem? Sim. Já há uma experiência? Sim, isso aí. Aqui, os polders, você falou de Holanda. Os polders holandeses, que são um conjunto de comportas, diques e bombas, foram construídos na década de 40 na Baixada. O polder do Iguaçu, o polder do Sarapuí, tá? O polder do Miriti, que é um dique, um canal auxiliar, comportas e bomba para jogar a água do canal auxiliar para cima quando o rio subisse. Quando o rio sobe, fecha a comporta. Isso foi construído na década de 40 aqui. Estão abandonados, né? Estão. Sim. Uma parte foi recuperado no polder do Iguaçu, foi recuperado quando o Bittar foi secretário de Planejamento na época. Recuperou-se o polder do lote 15. Sim. A parte do lote 15. Que o dique, inclusive... o polder do Sarapuí é a maior favela linear que existe, em cima do dique. O culpado é o morador da favela? Não. Ele não tinha outro lugar para morar. Ele foi morar ali. Não vamos inverter a questão. Agora,
Os sistemas estão aí. Não é isso. O problema todo é manutenção, operação, decisão política, a população participar, proteger o que interessa a ela. Porque, sob o ponto de vista técnico, não tem novidade não. Nós não somos os donos da verdade não. Tem N soluções. É só discutir qual é a melhor solução que se adapta àquele caso. Por exemplo, o Rio de Janeiro. Morreram 3 pessoas no Leme, não foi? Nessa chuva? E lá, no Jardim Maravilha, que é completamente plano. A água, as casas ficaram todas debaixo d'água. No Leme, o barranco desmoronou. Então são problemas, sob o ponto de vista geográfico e geológicos, diferentes. Mas é todo um problema de que é prioridade. No Leme era reforçar, e reflorestar, e manter. Lá, dragar os rios, não deixar que o sujeito pura e simplesmente ocupe a margem dos rios, que é a bacia que o rio se expande. Com certeza. Você vê o caso de São Paulo. Não tem? Está lá, vamos pegar o Rio de São Paulo. Como é que chama as avenidas que eles chamam lá? As avenidas. Marginais. As marginais. As marginais. Qualquer chuva marginal fica dentro d'água, não fica? Claro. Elas são a bacia de expansão do rio. Quando o rio enchia, ele tomava conta daquilo, botaram a avenida, eles tomam conta da avenida. Qual é o problema? Impermeabilização. Por que o Rio de Janeiro, por exemplo, não controla cada edificação? Não pode pegar 1 metro cúbico de água de chuva e guardar? Para depois lavar, inclusive? Você sabe quantos milhões de litros seriam contidos, não iriam para a rua, não iriam para o rio, não iria interromper o trânsito? Existe isso. Alguém cumpre? Existe exigência? Há algum tempo atrás, um secretário de urbanismo do município disse que isso não podia ser exigência porque ia encarecer as edificações. Guardar 1 metro cúbico por edificação. Vontade política, participação da sociedade. Sérgio Ricardo, lá no Nordeste a gente ouve falar muito da indústria das secas, né? Os coronéis, como tem os coronéis da mídia também, que não quer que isso aqui funcione porque as TVs, por exemplo, os canais comunitários, os canais da cidadania, porque a gente sabe que vai roubar público. Eu pergunto, será que existe também a indústria das enchentes no Rio de Janeiro? Porque, olha, vocês falando aqui, eu faço questão de ressaltar, vocês constituem aqui um fórum de sábios sobre o tema. Eu vi falar aqui do túnel extravasa, dos piscinões, das bombas, soluções teriam. E por que a gente ainda vive isso, né? Indústria das enchentes? Ô Soriano, olha só, máfias no Rio de Janeiro tem muitas, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, o saudoso professor Elmo Amador, que foi lá da Geografia do FRJ, foi fundador do Bahia Viva. Aliás, o Elmo foi diretor, inclusive, da FEEMA, que hoje é o INEA. Ele sempre questionava e afirmava da existência da chamada indústria das dragagens, né? Que na época muitas dessas obras ficavam incompletas, mas a dragagem era gasta, tinha termo aditivo, o dinheiro que era para fazer obras estruturantes, né, eram canalizados basicamente para essas dragagens. Eu quero dizer o seguinte, uma das propostas que nós estamos defendendo, que é essa questão de uma melhor gestão do lixo urbano, tem a ver com uma das máfias, que é a chamada máfia do lixo, né? Tem até um site, aí quem entrar, a máfia do lixo vai ver. Vejam só, um dos maiores orçamentos na cidade do Rio de Janeiro é a Conlurb. Os vereadores, eles saem literalmente na porrada para gerenciar a Conlurb, para nomear o presidente, diretores da Conlurb. Por quê? A Conlurb tem um orçamento de quase R$1 bilhão. Na gestão do ex-prefeito César Maia, teve ano que a Conlurb teve orçamento de R$1,2 bilhão. O Rio de Janeiro produz quase 10 mil toneladas de lixo. Anual, né? Por ano. E esse lixo todo que é produzido pelo Rio de Janeiro está sendo transportado a 80 quilômetros de distância para ser enterrado em seropédica para gerar poluição, né? Gases de efeito estufa, metano, contaminar o subsolo e a Baía de Sepetiba. Vejam só, a cidade do Rio de Janeiro recicla só 2% do seu lixo.
Grande parte do lixo do Rio de Janeiro está dentro dos rios, canais, valões e no fundo da Baía de Guanabara. Aí, ameaçando aí, o boto cinza em extinção, porque está comendo embalagem plástica. Eu quero dizer o seguinte, os complexos de favelas do Rio de Janeiro, eles poderiam ter um belíssimo programa de coleta seletiva e reciclagem, gerando renda e ajudando na saúde ambiental e evitando tanto lixo dentro dos corpos hídricos. Por que isso não é feito? Porque existe uma máfia do lixo que ganha dinheiro transportando o lixo para longe, enterrando e gerando poluição. Então essa é uma das máfias desse processo. Então eu concordo com o Estelberto, as soluções técnicas, tecnológicas são conhecidas. Nós temos aí essa série de projetos que o Estel levantou bem, que vem dos anos 60 para cá, que não foram concluídos, o programa de despoluição da Baía de Guanabara, o programa PISAM, programa de saneamento, e outros programas estruturantes que não foram concluídos. Nós temos uma rede de universidades públicas e particulares que poderiam estar contribuindo com a administração pública, em especial as prefeituras, porque há uma debilidade das prefeituras de ter um corpo técnico capacitado. Então, essas universidades, eu defendo, por exemplo, Soriano, que vários serviços que atualmente são contratados pelo governo do Estado, no monitoramento ambiental, no controle ambiental, inclusive do controle social, do monitoramento social, deveriam ser executados em parceria com as universidades. Né? Trazer essa inteligência, que é uma inteligência pública, que está a serviço da sociedade brasileira, para dentro das políticas públicas. Então, essas são questões que eu acho que são fundamentais. E a ausência desse planejamento democrático aqui, que o Estel está reafirmando, ela tem sido uma das raízes desses problemas. Né? Eu acho que nós precisamos aí também que a população, ela precisa cobrar mais. Porque nós estamos vendo, de 2 em 2 anos tem uma eleição. Olha, antigamente, os candidatos, eles enrolavam com programas. Às vezes o cara comprava um programa já feito. Atualmente, não tem o debate de programa. Nós passamos de uma eleição presidencial que um extremista de direita foi eleito, não participou de nenhum debate, né? Defendendo uma agenda do atraso no Rio de Janeiro e para o governo do Estado. Qual foi o debate que foi apresentado? Só foi debatido 2 teclas, né, na eleição presidencial e do governo do Estado. Era o combate à corrupção, os hipócritas discutindo corrupção e a outra agenda da violência urbana. Nenhum outro tema foi tratado. Questão do saneamento, etc. E tal. E no Rio de Janeiro hoje nós temos uma questão estratégica para a população mais pobre, que é essa ameaça de privatização da SEDAI. 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, que moram nas periferias, só têm acesso à água potável de qualidade, que a SEDAI é uma empresa pública. Nós defendemos que, ao invés dessa privatização, Soriano, seja formado um consórcio público de saneamento. A SEDAI está provado que ela não é uma empresa deficitária. O ano passado, por exemplo, a SEDAI teve um lucro social financeiro de 750 milhões. Nós vamos entregar isso para a iniciativa privada? Não. A SEDAI deveria se associar às prefeituras, né? Prefeitura do Rio de Janeiro, as prefeituras da Baixada, São Gonçalo, e aí sim ter os planos municipais de saneamento, tirar esses planos do papel. Então, essa é uma questão estratégica que pode fortalecer, né, essa gestão pública, que a única forma de ter uma gestão democrática é através dessa gestão pública. Eu acho que o nosso... o nosso público aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro, eu acho que ela precisa buscar entender isso. Né? Que interesses estão em torno disso tudo, porque o resultado nós estamos vendo. Mais uma tragédia no Rio de Janeiro. Você estava falando dessa questão da solidariedade, né? Diversos gestos, eu recebi na internet associações, grupos de mulheres recolhendo alimentos, cobertor, né? Colchão. Esse exemplo que você deu do jovem que atravessando a rua, ali colocando para uma senhora atravessar a rua. Enfim, eu acho que a sociedade ela está tão machucada, né? E que ela tem mostrado a sua solidariedade. Mas além disso, né? Para não ficar uma questão apenas emocional, né?
é preciso também que o cidadão procure entender o que está em jogo, porque o Brasil está passando por um desmonte completo das políticas públicas. Na área do saneamento, 70% da população do Estado do Rio de Janeiro não tem acesso ao saneamento básico. E nós estamos falando do sudeste do país, não é nem lá o nosso nordeste, né? Eu, quando cheguei aqui no Rio há 33 anos, eu fiquei impressionado. Eu com meu primo andando de bicicleta, eu quis tomar um banho na praia do Flamengo. Ele falou, não paga esse mico. As praias do centro de Natal, elas têm uma boa balneabilidade. O que foi feito lá que aqui no Rio de Janeiro, o Rio Maravilha, né? Cidade Maravilhosa, não fez? Lá foi feito, na década de 40, 50, uma grande infraestrutura de saneamento básico. E é isso. Então, essas questões, não há dificuldade técnica nem tecnológica. Agora, é preciso que a população esteja mais atenta, cobrando mais dos governos, saber qual é o plano de governo do prefeito, né? Próximo ano nós temos uma eleição municipal, né? Entender que o vereador não é para o assistencialismo, o vereador tem uma responsabilidade estratégica, ele vota o orçamento da prefeitura. O prefeito Crivella está no 3º ano de governo, se nega a investir no saneamento, é como se ele não tivesse responsabilidade com o plano municipal de saneamento básico. E o que o vereador do seu bairro está fazendo em relação a isso? Ou ele está lá bajulando o prefeito para ter migalhas. Então, essas questões também, acho que a população ela precisa se apropriar mais da política do cotidiano. Olha, Sérgio, uma conversa puxa conversa, e o tema leva a outro. Você falou do meio ambiente. E quem é o ministro do meio ambiente? É ficha-limpa? E a gente viu, você falou das privatizações, o que ocorre quando a Vale passa a ser uma empresa privada. A gente está vendo já 2 desastres ambientais que eu queria também que você lançasse mais luz sobre isso também. Aqui foram ceifadas 10 vidas. Lá já são 300, né? 3 centenas. Você complementasse pelo nosso querido também representante aqui do Clube de Engenharia, ele que o falasse um pouco da política de privatização, o meu querido Soares. E isso é um tema sempre recorrente, porque a gente sabe como é que estão os gaviões, as aves de rapina no patrimônio público nacional. Soriano, resumidamente, o ministro do Meio Ambiente é um criminoso ambiental. Ele, quando foi secretário de Meio Ambiente em São Paulo, do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, ele responde um processo por ter adulterado um processo para liberar uma mineradora dentro de uma área de proteção ambiental. Além disso, nós estamos vivendo tempos em que o presidente da República odeia os indígenas, odeia o meio ambiente, está alinhado com Donald Trump numa corrente que considera que as mudanças climáticas, eles chamam de climatismo, como se nós estivéssemos criando um terror psicológico, né? E os retrocessos são enormes. Hoje, basicamente, a política ambiental brasileira, ela é controlada pelos ruralistas, pelo agronegócio. E aí há uma expansão da indústria de agrotóxicos, né? E uma tentativa de desmonte. Hoje está na imprensa que o governo federal, o Bolsonaro, está exigindo do governador do estado, Wilson Witts, concluir a privatização da SEDAI. Está hoje nos jornais. Dizendo que isso é condição, inclusive, para manter o plano de ajuste fiscal. É uma chantagem. E nós sabemos muito bem, por exemplo, cidades como São João de Meriti, Estel acompanhou esse caso, a primeira coisa que aconteceu quando o prefeito privatizou o sistema foi que a concessionária privada falou o seguinte: essa obra eu não vou concluir. Ué, por que não? Não tem lucratividade. Alguém tem dúvida que uma empresa privada vai querer fazer investimento nas áreas mais pobres, onde não há lucro? Então, é uma questão muito preocupante. E, como eu lhe falei, a SEDAI, ela foi subestimada, o valor dela, foi vendida aí por 3,9 bilhões, há uma modelagem que está sendo feita dentro do BNDES, e há uma série de estudos, inclusive do próprio Sindicama, que é o sindicato do setor, da ASEAC, que falam que a SEDAI, o valor patrimonial dela é estimado em pelo menos 40 bilhões de reais. Se a gente pensar que nós temos, Soriano, a maior estação de tratamento de água do planeta,
que fica em Nova Iguaçu, a ETA de Nova Iguaçu. Toda a infraestrutura que foi construída e não foi concluída por programas como Reconstrução Rio, Gerói, Baixada Viva, Nova Baixada, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, Programa de Saneamento dos Municípios, Sanear, o PAC, etc e tal, é uma infraestrutura que, além disso, uma coisa que tem um valor também econômico, águas, né? Tudo isso é um patrimônio que precisa continuar sendo público e a gente não aumentar a desigualdade ambiental. Estelberto, privatizações. Primeiro, água, a meu juízo, não é commodity. Água não é mercadoria. Esse é o ponto básico. A partir daí, nós no Clube de Engenharia, inclusive, com essa posição, nós trouxemos para fazer uma palestra aqui, o relator da ONU para essa questão de água e esgotamento sanitário. Que muita gente da área, inclusive, não sabia que é um brasileiro. É o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Léo Heller. É o cara que mais entende isso. E ele sai mostrando o que aconteceu nas áreas que foram privatizadas no mundo. Então você privatiza, eles começam a expandir naquelas áreas onde dá lucro. Nas áreas que dá lucro, não me interessa. Filé mignon. Acabou. É o problema aqui da AP5. O que é a AP5, para quem não conhece? A área de planejamento 5 é uma área de 21 bairros do Rio de Janeiro, que vai de Deodoro a Santa Cruz, com 1.700.000 pessoas, dentro do município do Rio de Janeiro. Essa área, em 2007, a SEDAI entregou a parte de esgotamento sanitário para o município, que era a responsabilidade da SEDAI, Companhia de Água e Esgoto do Estado. O município, o seu César Maia, o prefeito, assumiu e também assumiu a operação e manutenção dos esgotamentos de 1.020 favelas do Rio de Janeiro. A área formal da AP5, que são os 21 bairros, e mais todas as favelas do município. Tudo bem. Fez alguma coisa para operar isso no ano 2007? Não. Fez alguma coisa para operar no ano 2008? Não. E no ano 2009 entrou um novo prefeito, Eduardo Paes. O que fez? Entregou em concessão o esgoto da AP5 para a Odebrecht e companhia, que depois vendeu para Brookfield canadense. Então o esgoto de 21 bairros do Rio de Janeiro hoje é o lucro e é operado pelo povo canadense. Mas o detalhe é o seguinte: no contrato que deu a concessão, as favelas não fazem parte. Só o filé, só a área formal, só a área de classe média. As favelas não fazem parte. Privatiza o lucro e socializa o... Acabou. Então, é assim que essa turma quer fazer a coisa, e não exatamente expandir para toda a população. Então, nós consideramos o quê? Primeiro, água. Esgoto, você pode trabalhar uma série de parcerias, etc. Água não é commodity. Água é vida. Água não se negocia. E a SEDAI é um problema sério. Eu digo que eu defendo a SEDAI, agora eu digo, é fácil defender a empresa pública. Muitas vezes é difícil defender a SEDAI. Por quê? Porque a SEDAI durante muitos anos foi usada como massa de manobra política. A jogada, cada um queria uma diretoria na SEDAI. Isso esvaziou a SEDAI, mas ela consegue... Era loteada para a Assembleia Legislativa. Exatamente. Né? E ela conseguiu. Olha, eu estive na SEDAI, eu fui superintendente por um tempo lá, tá? Um tempo muito pequeno, um mês. E nós fizemos um levantamento, naquele momento, a SEDAI. Vamos fazer um exemplo do que ela produzia. Ela só recuperava 35%. O resto, perdas, roubos, diabo a quatro. Imagina uma fábrica de sapato, que de 100 sapatos, ele só consegue vender 35. Isso era a SEDAI. Depois ainda piorou, agora melhorou. A última gestão da SEDAI conseguiu equilibrar isso. Então, por quê? Porque ela era pura e simplesmente jogo de manobra política. Terrível. É terrível. Eu quero que você, em 2 minutos, também sintetize
como a gente pode, enfim, sair dessa, né? Em termos nacionais, em termos sociais, em termos políticos, e esse catastrófico da natureza. Olha, a primeira coisa é a seguinte: a gente tem que apostar na elevação da consciência política do nosso povo, né? O nosso povo vai se organizar, porque é um absurdo um país tão rico como esse, tanta desigualdade e tanto desmonte das políticas públicas, diversas políticas públicas. E em relação às enchentes especificamente, tem um telefone da Câmara de Vereadores, que é o 3814-2121. Eu acho que o cidadão que mora numa rua, num bairro, que costuma alagar, que tem problemas como esse, que o canal está obstruído, uma obra que ficou incompleta, eu acho que ele tem que ligar para a Câmara de Vereadores, tá? Procurar a CPI das enchentes e dar sua contribuição, para que a gente possa fazer um grande mapeamento dessas áreas que estão mais vulneráveis na cidade e também, dentro do possível, participar desse processo, tá? Para que a gente possa, a partir daí, tomar providências que têm a ver com orçamento público. Algumas delas são providências, inclusive, criminais, que precisam ser tomadas, e aí entra o Ministério Público, enfim. Mas eu acho fundamental, Soriano, o brasileiro, ele se reencantar com a política. A política, não estou falando dos partidos, estou falando com a vida comunitária, né? Porque eu vejo assim, como um nordestino, eu vejo o amor do carioca pelos seus bairros. Ninguém pode falar mal do bairro que você mora. Pode ter um monte de problema, mas ninguém pode falar. Eu acho que esse amor também, ele precisa ser dedicado também um pouquinho para que a gente tenha políticas públicas melhores para a nossa cidade. Então, Estelberto, enchentes nunca mais. Com muita participação, muita cobrança, né? É o que ele está dizendo, o que o Sérgio está dizendo. Soluções existem. Agora, não inventa de uma hora para outra, não. É questão de planejamento, é questão de estudo, de análise, para você conseguir chegar às condições ideais. Acho que a nossa cidade é um problema complicado, porque ela foi criada entre o mar e a montanha, com N aterros, sem que se levasse em conta realmente o que fazer com a água que desce. Então, você vai ter que trabalhar muito isso, entendendo principalmente a questão do lixo, a questão do desassoreamento dos rios. O que é um rio saudável? Um rio saudável é um rio que não tem lixo dentro, que não tem esgoto dentro, cuja margem está limpa. E se o rio está saudável, a comunidade em torno está saudável. A mata ciliar tem que existir. O que é mata ciliar? É aquela mata na beira do rio que trabalha como cílio, que impede a sujeira de cair dentro do rio. Protege. Então, se um rio está saudável, a comunidade em torno está saudável. A Baía de Guanabara tem 55 rios compondo. Sabe quantos eu livro a cara? O de Guapimirim, porque passa dentro do mangue de Guapimirim, ele vai filtrando. O resto é esgoto puro. Sérgio, Ricardo, o Núcleo Educação e Cultura agradece. Eu que agradeço. Agradece a você também. Aqui Obrigado. Nós estamos na TV Comunitária, Canal 6 da NET. Agradecemos sua atenção e audiência ao querido produtor ali, o nosso Max Figueiredo, do programa Circuito Carioca, e, sobretudo, a você que tem nos prestigiado através da fundação, que já são 23 anos de TV Comunitária. E você foi um dos fundadores que lançou a pedra fundamental aqui. Obrigado a você que nos assistiu mais uma vez. TV Comunitária, Canal 6 da NET, transmitindo também online tvCrio.rio.